paz de Cristo, Deus abençoe sua vida infinitamente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. São 12 horas e 8 minutos, estamos ao vivo, como vivo é o nosso Deus. E estamos no 18º dia de oração. Hoje é 18, quarta-feira, 18 de outubro de 2023. E estamos dando continuidade ao nosso propósito de oração do Salmo 91 por uma jornada feliz. Nós, membros da Igreja do Governo de Cristo, juntamente com simpatizantes, cristãos católicos, cristãos evangélicos de outras denominações, estamos unidos, independentemente da placa ministerial. Isso não tem relevância, não tem importância. O que nos une é Cristo. Nós estamos unidos em oração. E você pode participar desse grande propósito de oração. É que todos os meses eu realizo um propósito específico de oração. Eu seleciono, segundo a direção que Jesus Cristo me dá, um salmo, e todos os dias, 3 vezes ao dia, eu recito o salmo que o Espírito Santo me inspira a estar orando durante todos os dias de cada mês. E nesse mês de outubro, estamos orando o Salmo 91, 3 vezes ao dia, 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. No próximo mês, em novembro, se Deus quiser, estaremos orando, recitando com muita fé e confiança o Salmo 121. E em dezembro, o Salmo 27. Já temos aí uma programação nesses últimos meses do ano de oração, recitando o livro dos Salmos. Glória a Deus! E você pode participar desse propósito independentemente da denominação a qual você faça parte. Se você é do Governo de Cristo, do meu ministério, ou se você é da Mundial, da Universal, da Assembleia, da Batista, Quadrangular, Deus é Amor, ou se você é um cristão católico, enfim, isso não tem relevância. O que nos une é Cristo. E nós podemos nos dar as mãos, fazer uma corrente de fé, uma corrente de oração e invocarmos o nome do nosso Senhor, invocarmos o nome do nosso Salvador. Porque Jesus Cristo é o único, somente Ele tem o poder de salvar a humanidade. E eu sei que você precisa de salvação. Eu sei que você precisa de ajuda, de auxílio, de um consolo. Eu sei que você precisa de um milagre. E só o Senhor Jesus Cristo é capaz de realizar esse milagre. Portanto, oremos a Ele, clamemos a Ele com confiança, na certeza de que Ele certamente irá nos responder e fará toda a vontade dEle, toda a justiça dEle em nossas vidas. Eu peço que o Senhor Jesus faça a vontade dEle na sua vida. Amém? Antes de fazermos aqui a oração do Salmo 91, precisamos meditar em uma passagem do Evangelho, que se encontra em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo de número 14. O título aqui na Bíblia, edição Almeida, século 21, é o seguinte: a grande comissão. O contexto desse texto é que Jesus Cristo, após ter ressuscitado dentre os mortos, sendo o primogênito de entre os mortos, ele ainda passou 40 dias e 40 noites na terra, dando as últimas instruções para os apóstolos, para que os apóstolos, em especial
os três principais líderes, Pedro, Tiago e João, pudessem inaugurar a Igreja de Cristo em Jerusalém. A primeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi fundada pelos apóstolos do nosso Senhor. Em Jerusalém, ali iniciou-se a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo lançou as bases, os fundamentos, lançou as doutrinas dessa igreja. E os apóstolos tinham essa missão de ensinar aos discípulos de Cristo o caminho da salvação, os princípios estabelecidos por Deus com relação à salvação, com relação ao reino de Deus, com relação à vida eterna, com relação à restauração de Israel, com a restauração do universo, do mundo inteiro. Amém? E com relação à segunda vinda de Cristo Jesus. E aqui nesse texto, Jesus Cristo, ele ensina que o fundamento da salvação é a fé e o batismo. Aquele que crê, aquele que tiver fé e for batizado, esse está salvo. Vamos ler aqui o texto. Marcos capítulo 16, versículo 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Porque você que é um estudioso do Evangelho, da Bíblia, você sabe que após Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, infelizmente, boa parte dos seus discípulos não deram crédito. Quando Maria Madalena e a outra Maria chegaram avisando que Jesus Cristo havia ressuscitado, muitos dos discípulos não acreditaram, inclusive Tomé. Tomé só acreditou depois que viu e tocou em Jesus. E aí Jesus Cristo apareceu finalmente para os 11 apóstolos. Por que 11? Porque Judas Iscariotes se perdeu após ter traído Jesus, ele sendo um dos 12. Após ter traído Jesus, ele tirou a própria vida, deu cabo da própria vida, se suicidou. Então só restaram os 11 apóstolos, que posteriormente, finalmente completou-se os 12, porque Matias, ele foi escolhido pelo Espírito Santo para assumir o posto, o lugar de Judas Iscariotes. Posteriormente, isso você pode constatar em Atos dos Apóstolos. Amém? Ali no capítulo 2 você pode ler sobre isso. Capítulo 1, capítulo 2. Então Jesus Cristo, ele finalmente apareceu aos 11, após ter ressuscitado, aqui nesse contexto. E estando eles à mesa, ele criticou os discípulos por causa da incredulidade deles e da dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. No versículo 15 está escrito: e disse-lhes, Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja, aqui Jesus Cristo lançou a base fundamental da missão da igreja. A igreja, através dos apóstolos, dos escritos apostólicos e atualmente através dos pregadores, pastores, obreiros, trabalhadores oficiais do reino de Deus, tem essa missão de espalhar pelo mundo o evangelho do reino de Deus, essa boa nova de salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a igreja ela tem essa missão. A igreja foi comissionada a trabalhar na expansão dessa boa nova de salvação pela fé na pessoa e obra sacrificial de Cristo Jesus. E aqui Jesus Cristo diz, ide por todo o mundo, procurando cada ser humano que habita esse planeta e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui no versículo 16,
Jesus Cristo, ele lança o fundamento da obtenção da salvação. O que é preciso fazer para ter a salvação? Para uma alma ser salva? Cristo disse no versículo 16 de Marcos, capítulo 16: quem não crer será condenado. Aqui surgem dois elementos salvíficos: a crença, que é a fé, e o batismo nas águas. A crença em Jesus, na pessoa de Jesus e na sua obra sacrificial, e o batismo nas águas. Veja que maravilha! Para uma pessoa ser salva, ela precisa crer em Jesus, na sua obra sacrificial na cruz do Calvário, e ela precisa ser batizada. O que é o batismo? O batismo representa a nossa mudança de mentalidade, a nossa mudança de vida. É uma lavagem, é uma purificação. Por isso que o batismo é feito por imersão, mergulho nas águas, de preferência em um rio. Se a cidade, se a localidade onde você mora não tem um rio, você pode ser batizado por um pastor, por um oficial do reino de Deus, do governo de Cristo. Você pode ser batizado em uma piscina. Amém? Já vi casos de pessoas sendo batizadas em uma caixa d'água. Não importa, o importante é ser mergulhado, é ser imergido nas águas, como símbolo dessa lavagem, dessa purificação dos pecados. Então o batismo é o sepultamento da velha criatura e o surgimento de uma nova criatura. É uma mudança de mente, é uma renovação de vida. Então, esses dois elementos são fundamentais para a obtenção da nossa salvação. Primeiro elemento, fé. É preciso ter fé. E a fé é um elemento espiritual, é um dom de Deus. Fé. O segundo elemento, batismo nas águas, que é um elemento tanto espiritual como também um elemento físico, né? Porque o corpo da pessoa é mergulhado nas águas. Então isso envolve uma entrega total, envolvendo a minha mente, o meu corpo e minha alma. É uma entrega total. Então o batismo representa essa entrega total a quem? A quem que o batizado, que o novo convertido está entregando sua alma? Para Jesus, para Cristo. Portanto, através do batismo, eu estou escolhendo Jesus como Senhor da minha vida, como Senhor dos meus pensamentos, como Senhor das minhas atitudes, como Senhor do meu coração, como Senhor das minhas decisões, das minhas escolhas, como meu governante, o governante da minha vida. Então, Jesus foi bem claro quando ele falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas quem não crer será condenado. Jesus Cristo disse isso também, você pode conferir em sua Bíblia, em João, no capítulo 3 e no versículo de número 18. Jesus Cristo disse: quem nele crê não é condenado. Na verdade, foi o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu, se baseando exatamente naquilo que o próprio Cristo falou. Versículo 18, João 3,18. Quem nele crê, nele aqui o sujeito se refere a Jesus Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Eu vou repetir as palavras do Espírito Santo através do apóstolo João. Quem nele crê não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Então a sentença para quem nega Jesus, para quem não crê na pessoa de Jesus Cristo, é a morte eterna, é a condenação. Isso é muito sério, isso é muito sério. Você, meu caro amigo, minha amiga, você precisa se decidir o quanto antes por Cristo Jesus. Decida-se o quanto antes. A decisão tem que ser por Cristo. Abandone o mundo, abandone a prática habitual do pecado e submeta-se ao senhorio de Cristo. Porque quem não crê em Jesus será condenado. O texto é bem claro. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aqui o próprio Cristo afirma categoricamente: quem crê e for batizado será salvo. Dois elementos para a salvação: fé, batismo. Mas quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Continuando o texto de Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. O que nós entendemos com esse texto aqui é que quando uma pessoa crê em Jesus e é batizada nas águas, ela recebe o Espírito Santo. Ela recebe o batismo mais importante para a nossa salvação, o batismo com o Espírito Santo. E uma vez a pessoa sendo batizada com o Espírito Santo, ela recebe os dons, a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo para expulsar demônios, falar novas línguas, de preferência falar na linguagem do amor. Qual a linguagem que nós devemos nos comunicar? A linguagem do amor, porque o amor é o dom supremo. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens e não tiver amor, nada disso me adiantaria. Então, a maior linguagem é a linguagem do amor. Nem todos recebem o dom de línguas dos anjos, mas todo cristão salvo, toda pessoa que foi salva pelos méritos sacrificiais de Cristo na cruz do Calvário, recebe a linguagem do amor, o dom do amor. Amém? É nessa linguagem que nós devemos nos comunicar. Pegarão em serpentes, não literalmente falando, não vai achar que você é uma espécie de mutante, uma espécie de pessoa que tem poder e que possa pegar numa cascavel, numa cobra peçonhenta, entendeu? Não vai dar uma de aventureiro aí, de afobado, e procurar cobra por aí e achar que você tem esse poder de pegar na cobra pela cauda que ela não vai te morder. Vai nessa, tu vai ser mordido e vai morrer. Por quê? Porque você vai estar tentando o Senhor Deus, e não é bem assim que funciona. Você entende? O pegarão em serpentes, isso aí é uma figura de linguagem. Significa que você não vai sofrer nenhum dano. O Satanás, os demônios não poderão te dominar. Ao contrário, você é que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é a serpente? É o diabo. Os demônios são as serpentes peçonhentas, venenosas. E aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele pode muito bem repreender as serpentes, os demônios, os espíritos malignos. Compreendeu? Eu tenho que explicar a expressão pegarão em serpentes, porque tem gente imaturo que não consegue compreender, entendeu? O que o texto sagrado diz, aí de repente vai ficar aí querendo pegar em cobra pela cauda, achando que não vai ser picado. Muito cuidado com isso, entendeu? Eu falo assim porque tem relatos. Na verdade, tem um relato de um pastor, um pregador, que ele adorava pregar com a cobra na mão.
Você pode pesquisar no YouTube mesmo, aqui no YouTube, pesquisa. Pastor que pregava com serpentes e morreu, entendeu? Envenenado por mordida de uma serpente. Ele costumava pregar com a serpente e ficava, entendeu, afobado ali, ostentando ali um certo poder que ele achava que tinha sobre as serpentes, sobre as cobras, em um sentido literal. Aí ele usava esse versículo aqui, fora do seu contexto, entendeu? Para dizer que ele tinha aquele poder de pegar na cobra, que a cobra não ia fazer nenhum mal a ele. Aconteceu que um dia ele estava pregando e a serpente deu uma mordida no pescoço dele. Você vai ver, pesquisa no YouTube, mordeu o pescoço dele. Inclusive tem um vídeo ao vivo, alguém filmou na hora do culto. Ele foi picado no pescoço, entendeu? Aí ele soltou a cobra, continuou a pregação ali e tal, dizendo que não ia acontecer nada com ele, porque ele era ungido, entendeu? Esse homem de repente começou a ficar tonto, a visão começou a ficar embaçada, largou o microfone e caiu no chão, morreu ali, envenenado, todo ensanguentado. A igreja ficou toda escandalizada. Por quê? Porque infelizmente aquele povo não estava sendo instruído adequadamente na palavra de Deus e achavam que aquele suposto pregador, pastor, estava ali falando a verdade e eles achavam que aquele pastor tinha um certo poder. Nenhum homem tem poder, o poder pertence a Deus, entende? É por isso que eu lhe digo, o que Jesus Cristo quis dizer em Marcos capítulo 16, versículo 18, com a expressão pegarão em serpentes, é que nós, pelo poder do Espírito Santo, nós somos protegidos, guardados por Deus, amém? Dos ataques dos demônios, dos espíritos malignos, que são as serpentes. Então, nesse contexto aqui, as serpentes se refere aos demônios, ou seja, os demônios não poderão nos dominar. Ao contrário, nós é que pegaremos neles e teremos o poder de expulsar os demônios, dizendo: sai demônio, em nome de Jesus Cristo. Essa é a autoridade que nós ganhamos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, aqui é se você beber um suco, um café, uma água, por alguém que queira você morto, e a pessoa ali envenenou o líquido, e você sem saber bebe, aquilo ali não vai te fazer mal, segundo a vontade de Deus. Amém? Não vai lhe fazer dano nenhum, porque Deus certamente te dará o livramento. Não é para você pegar o veneno, barragem, misturar com água e beber não, viu? Eu estou explicando para que você entenda, entendeu? Não fará mal algum, porque o Espírito Santo vai dar o livramento. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Não pelo nosso poder, porque não temos poder, mas pelo poder de Deus em nós, na vida do cristão. Glória a Deus! Quem está compreendendo? Então veja que texto maravilhoso. Aqui nós conseguimos entender que os critérios para a nossa salvação é a fé e o batismo nas águas. Crer em Jesus e ser batizado. E no momento que a pessoa é batizada nas águas e recebe o Espírito Santo, ela obtém essa virtude, esse poder do Altíssimo, de vencer o pecado, esse poder para vencer as serpentes, os demônios, a tentação, para vencer esse mundo. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E isso está escrito em João. Você pode até conferir. Na verdade, na primeira epístola, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, no versículo de número 4, está escrito: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João,
Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Então é pela fé que nós vencemos os demônios, o mundo, o pecado e toda e qualquer tentação. Glória a Deus! Todo mundo compreendeu a mensagem de hoje? Sim ou não? Responda aí no comentário, por gentileza. Amém? Inclusive, você pode compartilhar com seus amigos essa live. Vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Você pode rever de novo, junto com a sua Bíblia, examinar a Escritura e se aprofundar no conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, quem não é ainda inscrito. Vai naquele ícone que é o símbolo de um sininho, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo bem? Graças a Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Não tem ninguém como o nosso Deus. O nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. Ele merece todo louvor. Amém. Nós vamos a 91. Inclusive eu peço por gentileza que você abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Amém? E nós vamos orar com muita fé, com muita confiança essa oração e certamente o Senhor Jesus vai tocar em você, vai abençoar você, vai te libertar e vai te dar o livramento. Se prepare para receber essa bênção. Salmo 91. Senhor Jesus, muito obrigado por ter falado conosco por meio desse Evangelho de Marcos. Dê entendimento para essa pessoa, dê sabedoria, que a consciência dela se aprofunde cada vez mais no Evangelho para a salvação da alma dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmo 91. A segurança de quem se refugia em Deus. Oremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, a serpente. Pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Seja abençoado por essa oração. Seja curado, seja liberto, receba o livramento, receba a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Quem recebe essa oração, diga eu recebo para a glória de Deus. Muito bom a live de hoje, não foi? Live do governo de Cristo. Amanhã tem mais. Ao meio-dia estaremos juntos aqui, meditando no Evangelho, aprofundando nossa consciência no Evangelho para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual.
e dando continuidade, amém, ao propósito de oração. Amanhã, dia 19 de outubro, será o 19º dia do propósito da oração do Salmo 91. Deus te abençoe, compartilha, se inscreva, curta, comente. Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor Jesus Cristo quiser. Bendito seja o soberano governante do universo, Cristo Jesus, e abençoado seja o seu governo.